Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa conversa de política. Teremos um programa para lá de especial. Temos o prazer de receber o ex-governador Mauro Carles, que vai falar para a gente sobre todo esse tumulto dos últimos meses e também sobre o governo dele aqui no Tocantins. Eu sempre digo, e muita gente não gosta que eu digo, escrevo, que eu não tenho dúvida disso, que eu acompanho as contas do Estado há muitos anos, escrevi livros sobre o assunto, e eu digo o seguinte, que o ex-governador Mauro Carles ele conseguiu fazer conseguiu o melhor resultado dos últimos 20 anos de gestão no Tocantins. Simplesmente os números mostram isso. Ele pega o Estado com 58% de comprometimento de receita, de folha com receita corrente líquida, e entrega com um pouco mais de 40%, você lembrando que o limite de alerta, por exemplo, é de 44%, quer dizer, muito antes daquele limite máximo, daquele teto máximo. Então, um resultado muito bom. Governador, muito obrigado por receber a gente, é um prazer falar com o senhor. Vamos começar por aí, quer dizer, o senhor pegou esse governo e, na prática, qual que era a situação que o senhor assume? Quer dizer, esses são os números contábeis que as pessoas não enxergam direito, mas, na prática, o que significava fazer uma gestão com 58% de comprometimento de receita corrente líquida? Bom, quero te cumprimentar, Kleber, você e toda a tua audiência, todo o pessoal que assiste você, por dar essa oportunidade, nesse momento, né, que a gente está tentando, pelo menos, aí, colocar o que aconteceu comigo, a minha saída, o porquê que eu saí. E, para mim, é muito importante ter, né, essa abertura na mídia, que a gente consiga falar um pouco, né, de um governo, né, que a gente pegou em 2018 com muita dificuldade, né, era uma situação complicada, né, desde fornecedor, estava inviável, vamos dizer assim, o Estado totalmente sem recursos, sem crédito, sem condições. Mas, como eu sempre digo, né, o que nós tínhamos, o planejamento dentro do Estado, que era colocar as contas em dias, voltar a ter credibilidade, né, e fazer o Estado ser autossuficiente naquilo que ele fazia os seus compromissos. Se ele quisesse fazer uma estrada, ele fazia, mas com recurso, né, dentro de um controle, vamos dizer assim, despesa, né, entrada, despesa e assim por diante. E foi o que nós fizemos. Eu tinha um objetivo, né, de separar um pouco, né, o que é política e o que é gestão. Então, nós montamos um governo para fazer gestão, né? Eu acho que todo governo, ele com um sentido de gestão, ele vai melhorar muito. Todo governo que entrar com o objetivo de fazer gestão e não fazer política em algum tempo, ele ajuda muito o Estado. Nós fizemos isso. Nós acabamos que, no meu caso, eu enfrentei muitas dificuldades em todas as áreas, mas eu tinha um posicionamento, né, que era fazer com que o Estado tivesse recurso, qualidade de atendimento, para melhorar a qualidade de atendimento do povo, e ter recurso para começar as obras tão necessárias para o desenvolvimento do Estado. São grandes projetos, projetos fantásticos, projetos que, se for executado, isso ajuda muito o Estado, ajuda muito o futuro desse Estado. Então, eu tinha esse objetivo, fazer com que aquele projeto, independente da mídia ou não bater naquele momento, para mim, eu só tinha um sentido, fazer com que o Estado tivesse credibilidade, voltasse a ter equilíbrio com as suas responsabilidades dentro, respeitando todas, pagando em dia, só comprando com licitação, fazendo as coisas com qualidade para poder a gente ter recurso e fazer o Estado andar de uma forma legal, como a gente deixou há pouco tempo. E os últimos governos, antes do senhor, foi assim, a gente via muito desespero, né? A gente via, por exemplo, o Siqueira chegar a falar, eu sou um gerentão de folhas, e muito desesperado, justamente com aquele volume enorme de despesa, um comprometimento enorme de receita e um ínfimo índice de capacidade de investimento, né? E o Marcelo também a mesma coisa, durante o governo Marcelo nós tivemos, foi marcado muitas vezes pela paralisação do plano de saúde, né, a suspensão do atendimento, enfim, tivemos o Marcelo ainda teve uma grande sorte, que foi aquela questão da repatriação, que entraram bastante recursos, conseguiu pagar folha, 13º e tal, porque senão nem 13º teria tido condições de pagar, foi muita dificuldade. E aí veio o senhor, quando o senhor começou com esse discurso de
de ajuste, eu falei, sei não, será que se vai fazer? Mas é uma conversa e tal, né? E, de repente, nisso aí tem que elogiar, o senhor teve muita coragem, porque não é fácil, você peita a sociedade, você peita segmentos corporativos muito fortes e que querem direitos, e têm direito, lógico, mas o Estado, na situação de estrangulamento que estava, não tinha a mesma condição, e o senhor acabou fazendo. Agora, é muito difícil, né, governador? Como foi esse processo de recuperação? Como que o senhor, olhando para trás, o senhor vê que Olha, foi feito que deu essas condições do Estado ter recuperado parte, não toda, né, mas parte da sua capacidade de investir, por exemplo? assim, quando a gente assumiu, no primeiro momento, quando foi afastado o ex-governador, nós começamos a trabalhar ali, naquele sentido. Até nós voltamos, ficamos acho que 7 dias, 15 dias, depois o governador voltou, depois a gente voltou naquele período ali, e já logo em seguida marcou a eleição. Nesse período, eu não esperava isso, eu não esperava que ia assumir governo, ninguém tinha né? Eu, como presidente da Assembleia, fazia o trabalho da Assembleia dentro daquilo que com as matérias necessárias para melhorar o Estado, mas eu não tinha essa imaginação. Tá, não tinha um plano de governo nesse sentido. Quando aconteceu isso, nós montamos um plano de governo. Um plano de governo de que forma? Ele tinha que ser radical, ele tinha que ser imediato, porque nós não tínhamos tempo e o Estado não podia esperar mais. Primeira coisa que nós fizemos, cortamos mais de 14 mil pessoas que não tinham espaço físico nem de colocar eles nas secretarias. Esse foi né? O nego fala, porra, mas disputando uma eleição, como é que você dispensa essas pessoas? Porque, na verdade, era e tem que ser assim. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, no Estado. Nós temos que, em ter condições, fazer com que o Estado tenha realmente condições de honrar seus compromissos, né? Olhando, em segundo lugar, naquele momento, as eleições. Bom, o que nós fizemos? Tiramos isso aí. Eu, até hoje, estou respondendo um processo porque eu tirei em época de eleição, tive que retornar essas pessoas para dentro da casa, e por isso eu estou respondendo, mas tudo bem, eu acho que no final, se Deus quiser, eu vou ser absolvido aí, né? Plano de saúde com problema seríssimo, gastava-se muito e um péssimo atendimento. Foi também, imediatamente, pedimos para fazer um trabalho, fizemos um levantamento aquilo que tinha que ser pago, pagamos aquilo que tinha que ser pago, aquilo que não tinha direito, a gente botou isso para se discutir quem é que tinha direito ou não tinha direito. Aí foi indo. E assim nós fomos trabalhando. Agora, você disputar 3 eleições, tirando gente, com problema no plano de saúde, com problema de pagamento, né? Tinha que fazer alguma coisa. Reduzimos imediatamente 40% de todas as secretarias para que diminuísse o custo. Colocamos os secretários, todos os secretários com qualidade a nível técnico para que eles pudessem trazer resultado com muito menos gasto. E é isso que aconteceu. Quer dizer, uma gestão simples, porque é um mais um, não tem uma história, uma engenharia. Não, é olhar, né, no caixa e ver. O caixa não tem dinheiro. Olhar para as despesas. Ó, está muito alta. O que dá para fazer? Vamos reduzir e vamos prestar um serviço de qualidade. E foi isso. Eu tenho que agradecer aos servidores, que eu digo sempre que os servidores abraçou a causa, e está aí o resultado. Né? Você chegar num governo, depois de 3, 4 anos, um governo totalmente com crédito, com dinheiro no caixa, com um projeto fantástico, é resultado daquilo que foi feito lá atrás, né, naquele momento, é desgaste. Eu tive desgaste muito grande. Eu chegava a ouvir quem é esse cara para fazer isso em várias internamente, em várias, até outros governadores. Carlos, você é louco? Eu falei, não é louco. Louco se eu não tomar providência e amanhã não dar conta de pagar as contas, vai ficar pior para nós. Então, o Estado ele tem que ter, em primeiro lugar, gestão, pessoas com responsabilidade e com coragem. Porque o que eu vejo é assim, os políticos, na verdade, a velha política antiga, que eu sempre falo, que isso é o câncer do Estado de Tocantins, é um câncer que tem aqui dentro, e isso, se Deus quiser, ele vai ser eliminado, e agora nessas eleições, porque eles pensam só neles, na política deles. Então, eles não querem saber quanto custa. Eles não querem saber, porque não sai do bolso deles. No dia do que vence, o salário está na conta deles. Agora, o povo, né, que precisa de atendimento, o povo que precisa estar lá sendo olhado em todos os cantos do Estado, não está sendo visto. Na verdade, é usado só em época, né, de eleição. Aí todo mundo fica bonzinho, abraça, fica cheiroso. Do contrário, amigo, esse Estado tem que ser mudado. Eu digo isso porque eu vivi, eu entrei para dentro, eu vi o que foi a pressão que eu tive desses políticos,
antigos querendo entrar para dentro, querendo resolver o seu problema, mas eu não deixava, né? Onde que eu criei toda uma condição, vamos dizer, eu criei uma condição boa para o Estado, mas uma condição muito ruim para mim em relação a eles, porque eles ficaram tudo revoltados comigo. E o senhor, como o senhor disse, o senhor foi para dentro, sempre seus secretários, assessores sempre me disseram, ó, o Carlesse, ele é uma pessoa que faz questão de estar próximo da gestão, de ver o que está acontecendo efetivamente. E, diante disso, qual a avaliação que o senhor faz, quer dizer, daquilo que o senhor vê depois desses anos de experiência, que é o maior desafio do Tocantins para retomar o desenvolvimento, enfim, para ele realmente ter aquilo que nós todos desejamos? Kleber, é aquilo que eu falo, o Tocantins ele é muito frágil. O Tocantins ele não é um estado industrializado ainda, se Deus quiser, isso vai chegar, né? Vai chegar nesse ponto ainda. Então, ele é um estado muito frágil, então não pode errar. O gestor ele tem que fazer a política, ele tem que estar, porque sem política é impossível administrar um estado desse. Tanto é que a Assembleia Legislativa sempre me acompanhou nos nossos projetos, de uma forma, né, harmoniosa, o Tribunal de Justiça, todas as áreas, porque a gente conversava, a gente discutia sobre qualquer tipo de medidas que ia tomar para que aquilo fosse, todo mundo entendesse que aquilo fosse um momento que era necessário, como a pandemia, como tudo que a gente fez dentro do Estado, nenhuma dessas ações a gente deixou de estar consultando ou de estar discutindo com todas as áreas. Os nossos secretários, eles tinham, sim, metas, é como uma empresa, eles estão dentro de uma secretaria, cada um tem os seus projetos e tinha suas metas. Para que isso? Para que eles também pudessem ter autonomia e, dentro daquilo, desenvolver os projetos para o Estado, de uma forma que todo mundo trabalhava em harmonia, discutia todos os assuntos e, com isso, o Estado ele ia trabalhando em todas as áreas. Talvez não deu tempo fazer muita coisa, porque, né, você falar que 2 ou 3 anos ou 4 anos dá para fazer muita coisa, não. Mas ele está sendo preparado para os anos seguintes. Né? O Estado ele não vai parar, o Estado, ele, né, se abençoar, ele vai ter grandes e bons gestores que vão olhar esses projetos maravilhosos e vão continuar eles, que é importante. Então, eu digo o seguinte, não é fácil olhar para trás e eu fico imaginando o que nós passamos, não só eu, como os nossos secretários, enfrentamento direto, né, de todas as áreas. Você vê, nós nunca tivemos uma greve. Por quê? Porque sempre estava dialogando, mostrando a realidade, mostrando aquilo que o Estado estava vivendo, mostrando os projetos futuros, que era simplesmente investimento dentro, né, da categoria, vamos dizer, dos trabalhadores, dentro das categorias de investimentos, dentro dos empresários muito animados, muito firmeza. Tanto é que nós recebemos muitas indústrias e nunca fomos mole assim, a nível de dizer, não, o empresário vem aqui, ele tem tudo. Não, ele vinha aqui porque acreditava no Estado. A partir daí que o Estado tem um direcionamento, todos os empresários eles querem o quê? Tem a melhoria, tem a infraestrutura, tem a saúde boa, tem a segurança boa, e que tenha um governo com posicionamento, não aquele governo que só pensa fazer política, tirar foto, abraçar e ficar fazendo aquela firula que eles fazem, mas, na verdade, aquilo é uma enganação do povo. Então, isso tem que mudar dentro do Estado. Então, isso eu falo porque sempre falei, né? Eu sou um governo municipalista, né? Eu penso que é o único jeito, com toda essa situação que o Brasil vive, é o único jeito que o Estado tem de melhorar a vida das pessoas e o Estado está andando firmemente com os municípios. Porque não adianta o Estado, né, com tanto dinheiro como está hoje, e os municípios sofrendo lá na ponta. Né? No nosso caso, não, nós íamos distribuir tudo isso para que os municípios ficassem fortes e as pessoas tivessem uma vida melhor nas suas cidades. Um trabalho interessante que eu comecei a acompanhar no seu governo foi das câmeras técnicas, que é um problema seríssimo também que o Estado tem, que é dos passivos com os servidores. O senhor falou agora há pouco dos servidores. Realmente, esse é um problema que os gestores de hoje e do futuro precisam estar atentos, governador. Nós tivemos se não me engano, são mais de 2 bilhões de reais de passivos que nós temos, e as câmaras técnicas vinham conversando, pelo que eu entendi, no seguinte sentido: de parcelar isso de um lado, de reenquadrar os planos de cargos, carreiras e salários à realidade do Estado. Era esse o acordo que me parece que vinha sendo feito. É isso mesmo? E esse é um problema que deve o Estado se preocupar muito daqui para frente? Sim. Na verdade, esse ano anterior, 2021,
Se não fosse a pandemia, nós tínhamos já enquadrado o Estado dentro, nós vínhamos conversando com todas as categorias, tem um passivo de 2 bilhões e para mais de 2 bilhões e meio, né, que realmente o Estado deve, só que impossível de pagar, chegar lá e falar, não, eu vou te pagar agora. O que nós estávamos fazendo? Em duas frentes, trabalhando para que a gente conseguisse dividir esse pagamento em 10 anos, dentro da responsabilidade fiscal, para não estourar a responsabilidade fiscal, já pensando que também teria as progressões, que teria tudo isso no período em que esse pagamento estaria sendo feito. E também já organizando uma frente de bancos para que esses servidores, com esse crédito oficializado, documentado, que eles pudessem jogar esse dinheiro na economia imediata para que esses investimentos fossem voltados para o Estado, que né, você pega 2 bilhões desses, se os servidores entenderem que eles querem receber à vista, o banco que vai receber em 10 anos, pegaria esse dinheiro, jogaria dentro do Estado, trazia uma economia muito grande. Voltaria uma receita que praticamente a receita que pagaria a prestação anual. Quer dizer, então, todo esse estudo foi feito, toda isso foi dias conversando, discutindo, para que a gente chegasse a esse ponto. Infelizmente, eu não tive tempo, né, de fazer isso, mas é a solução. Não tem outra. Não adianta querer brincar, porque aquilo que eu falei, o Estado ele é muito sensível. Ele não tem uma arrecadação, ele depende muito ainda do governo federal, depende de poucas, né, depende do combustível, depende da energia, o resto é muito pouco. Né? Então, até isso lá na frente, se industrializar, o agronegócio ele traz um retorno, mas não é o retorno que o Estado precisa imediato. Hoje ele gasta mais com o agronegócio e tem que fazer isso mesmo para poder investir em estrada e uma porrada de coisas, para que esses empresários venham e montem suas indústrias e futuramente vai trazer um resultado positivo. Mas assim, então, o Estado ele vinha já planejando, e esse ano, por causa da pandemia, estava impedido, mas esse ano, 2022, janeiro já era para dar o start nessa operação, que seria fantástico. O Estado sairia desse, até abaixaria o nível de investimento, porque isso aí estaria saindo de uma dívida que ele tem com os servidores estariam felizes, porque realmente eles teriam o dinheiro fixo e mais a garantia de receber as progressões que vinham pela frente, que é natural dos anos futuros. Outra preocupação que eu tenho ouvido do senhor, sempre que pode o senhor se manifesta, é sobre a malha viária do Estado. Né? Nós tivemos uma recuperação dela em 2014, naquele projeto do governo Gaguinha ainda, né? E tanto teve o Pró-Municípios, Pró-Estradas e tal, e agora o senhor tem dito que nós precisamos novamente recuperar praticamente quase toda a malha viária do Tocantins. E isso o Estado não tem condições, não tem liquidez para isso. Como que é essa questão na cabeça do senhor? Olha, nós tínhamos um planejamento. Tem algumas estradas dentro do Estado de Tocantins que ela precisa ser ou privatizada ou fazer concessão. Elas têm que sair do caixa do governo do Estado, porque custa caro, é pesado. Eu vou te falar, por exemplo, tem muita gente que desce da Bahia, atravessa o Estado e desce para descarregar aqui no porto aqui. Multimodal que fala, né? Isso. Multimodal. E lá do Mato Grosso a mesma coisa, do Pará a mesma coisa, que não deixa nada para o Estado. Quer dizer, essas rodovias, elas têm que ser feitas imediatamente algo que isso já estava no nosso plano. Ou era privatizar, ou era, né, fazer uma concessão para que alguém assumisse a responsabilidade de fazer a conservação, porque é muito dinheiro gasto. E o Estado de Tocantins, até agora, ainda é um estado de passagem. Não adianta, isso sempre vai ter, nós estamos no centro do Brasil, isso sempre vai ter. Então, é necessário. Aí o nego fala, não, vou pegar essa estrada, vou dar para a União. Gente, é um patrimônio do Estado, que o Estado já gastou milhões com essas estradas. Então, essa história de pegar e doar um patrimônio do Estado, ele está abrindo mão de uma coisa que não é dele, é do povo que pagou aquilo. Isso qualquer governo está errado. Agora, privatizar não, está entrando dinheiro no caixa, está dando condições de vir uma empresa que vai cuidar dessas estradas e, com esse dinheiro que entrando, seria investido em outras áreas tão necessárias que é importante para o Estado. Sim, sem dúvida. Governador, aí o senhor, de repente, veio o afastamento do senhor. O senhor ficou surpreso com esse afastamento e como encarou essa decisão do Superior Tribunal de Justiça? Olha, eu sempre falo que até hoje ainda, né, eu não consigo entender o motivo.
os motivos que até agora eu sei, é o mesmo motivo que a imprensa sabe, que falam sobre o plano de saúde, que o plano de saúde, que o Carles pegava propina do plano de saúde, eu nunca vi nenhum deles na vida, né? O único contato que eu tive com um homem desse, e está dizendo ainda que teve esse contato comigo, que está lá nos autos, que alguma coisa a gente vê, muita coisa ainda é sigilo, que ele disse que me encontrou um dia dentro do palácio, numa reunião que tinha, acho que de prefeito ou de alguma coisa, e bateu no meu ombro, alguma coisa assim, e falou, olha, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o senhor marca com a minha secretária que eu estou à disposição. É o único contato que eu tive com esse cidadão, assim, vamos dizer assim, que ele disse que me conhece ou coisa parecida. Quer dizer, eu nunca tive contato com essas pessoas. O plano de saúde é uma coisa assim. Quando nós entramos, é só pegar 2018, gente. Pega 2018 e vê o que era o plano de saúde. Vê o que era, a condição que tinha. As pessoas não eram atendidas, as pessoas eram greve o tempo inteiro, os médicos não atendiam, tinha hospitais que não atendiam porque não recebiam. Quando isso aconteceu, nós fomos para dentro do plano de saúde e fomos ver o motivo. Gastava-se muito dinheiro e o atendimento não era péssimo. Foi aonde que a gente falou, bom, agora nós vamos botar vamos passar uma régua aqui, daqui para frente nós honra todos os compromissos dentro de uma legalidade, de um projeto que tinha pessoas olhando aquilo que realmente estava sendo feito, aquilo que estava sendo atendido. Quer dizer, a arrecadação dos caras caiu muito, porque a partir daí as coisas começaram a entrar no eixo. E o para trás, tinha de 2014, 2015, 2000, não sei o quê, foi ficando para trás, que é um outro assunto, né? Que se eles receberam agora, porque não tinha documento para receber. Porque nós tínhamos um grupo gestor, você tem documento, passa por o grupo gestor, passa pela procuradoria, passa por todas as áreas, se for dentro do que foi feito, o caixa está pronto para pagar. Eu não tinha condições de pagar porque eu não tinha nem documento, não existia documento. E criou essa situação. Criou uma situação e aí nós colocamos o servir. O servir está aí, ninguém fala de coisa boa, isso é gozado. Mas hoje foi que resolveu o problema do plano de saúde, né? E isso criou aquela situação. Né? As pessoas que eu não conheço criou um grupo de pessoas, sei lá, e foi para cima, entrou com denúncia, entrou com não sei o quê, o ministro acreditou na situação, meteu a caneta e o cara saiu. Não tem problema. Eu acho que isso aí a gente tem que respeitar a justiça. Mas que eu digo para o senhor que foi um golpe de Estado que o Estado do Tocantins não merecia e brevemente as pessoas que fizeram tudo isso, esse grupo de político aí, vão sentir o tanto que esse Estado vai sofrer, porque para recuperar aquilo que nós deixamos, do jeito que estão fazendo, eu tenho dó do próximo governador. Porque eu fiz porque eu não era político. Eu meti a cara porque eu não queria saber de voto, eu queria resolver o problema do Estado. Se entrar político, o Estado, eu digo para você, o Estado ele não tem como recuperar, porque precisa ter coragem, precisa chegar e tomar atitude. Decidiu tomar atitude, é para fazer, tem que fazer, é melhor para o Estado. E político não faz isso. Político, primeiro, ele olha a cadeirinha dele. Ele ri para todo mundo, abraça, gravatinha, no ar-condicionado. Ele não tem essa coragem, e isso é natural. Só que o Estado do Tocantins ele é frágil. Aí aconteceu isso. Aí também aconteceu uma outra situação, que foi da Polícia Civil. Quando eu entrei no Estado, a gente tinha uma coisa que eu não entendia por que isso. Primeiro, saía na mídia, não sei o quê, palácio, não sei o quê, invadiu um palácio. Eu falei, gente, mas por que está acontecendo isso? É por causa do trabalhista, por causa que o deputado lá não sei o quê. Eu contratei um secretário, que foi juiz, que é da Polícia Federal, que é um delegado da Polícia Federal, que é o Cristiano. Falei, Cristiano, você é um cara que tem uma capacidade imensa, eu preciso de você aqui dentro do Estado para você me montar um projeto, para organizar, para saber como é que funciona a segurança pública dentro do Estado, porque nós precisamos fazer investimentos, nós temos aí várias delegacias ou várias unidades sem pagar aluguel, todas sem nenhuma cadeira para sentar, sem carro, sem gasolina para trabalhar, sem armamento, sem estrutura nenhuma e está devendo um bocado de dinheiro para esse povo que não dá conta de pagar vamos dizer, as obrigações deles. Foi que o Cristiano veio, pegou o esqueleto da Polícia Federal, mandou para a Assembleia Legislativa, aprovou o projeto
E aí no qual melhorou muito a segurança pública, principalmente na civil, carro, armamento, estrutura para poder trabalhar, porque não tinha dinheiro para pagar um cafezinho, isso aí não tinha. E tudo isso foi resolvido. Agora, o que eu fiz de ruim? Talvez meia dúzia de pessoas ficou chateada porque entrou um cara que sabia administrar e administrou o Estado com qualidade, com segurança. E eu tenho certeza absoluta que melhorou muito a qualidade. Está aí, vai ali na cidade da polícia, acho que esse é o nome que tem ali, vocês veem o que é aquilo. Aquilo foi montado no nosso governo, foi feito com um secretário que fez tudo legal, dentro da legalidade. Bom, esse também foi um dos assuntos que eu estou respondendo, né? E eu tenho certeza absoluta que breve Deus vai abençoar e esses juízes vão ver a verdade do que nós fizemos. E, se Deus quiser, você no sentado de uma coisa que eu não fiz. Quer dizer, primeiro, tira um governo trabalhando, um governo sério, um governo que estava levando as coisas a sério, para depois fazer esse trabalho de investigação, no qual vocês estão vendo o resultado, né? Um Estado ele não pode ser interrompido. Isso aconteceu com Marcelo Miranda, isso pode ter acontecido com outros governadores. Isso aí é um atraso para o Estado. O Estado ele vem trabalhando. O Marcelo Miranda, nós demos continuidade no trabalho dele. Todas as obras que ele tinha, nós terminamos. Eu vou dizer uma aqui, ó, Chapada de Areia. Se é um outro governo, parava ela no meio. Escolas de tempo integral, o que tem que fazer? É continuar. Só que esses caras de hoje, a primeira coisa que eles fazem é parar todas as obras. Achar que aquelas obras elas estão sendo feitas de maneira errada. Olha, não existe nada mais correto do que trabalhar com licitação, trabalhar com todos os órgãos dentro de um projeto de investimento dentro do Estado. Então, nós fizemos tudo certo, mas, infelizmente, fomos tirados de uma maneira totalmente esquisita, porque, olha, tem governadores, vocês acompanham na mídia, vocês olham os governadores de outros estados, na pandemia, o que aconteceu? Cara, é negócio de respirador, é negócio de não sei do quê. Eu não tive nada. Foi o único estado que trabalhou com dinheiro, honrou o dinheiro que veio da União, montou mais de 500 leitos, nunca mandou um paciente fora do estado, nunca teve uma história de um não sei o quê para poder dizer que está faltando material, está faltando isso. Quer dizer, pandemia, nós entregamos quase 2 milhões de cestas para as pessoas entregues na casa delas. Entendeu? Está lá. Agora, infelizmente, aquilo que eu digo para você, eu saí, mas eu cumpri o meu dever. Até o dia que eu estava lá dentro do Estado, para você ter ideia, Kleber, um governo que não tinha R$1 no bolso, que não tinha condições de comprar uma balinha, remédio. Quando a gente foi ver o estoque do remédio, nós tínhamos só 30% do estoque. Quando eu saí, não deixou 100%, mas deixou 99%. Com 1 bilhão e 800 milhões na conta, dinheiro que era para fazer os investimentos que nós tínhamos planejado. Todos os salários em dia, tudo, mais de 2 mil carros, se eu não me engano, para atender a segurança pública do Estado. Quer dizer, é um governo que vinha bombando firmemente e sem fazer política, na verdade, trabalhando, fazendo gestão que é respeitando o dinheiro do servidor, respeitando o cidadão que vem para esse Estado, né, para crescer, progredir, e é isso. Aí você sai, você fala, pô, mas tudo isso que nós fizemos, né? Aí, além de tudo isso, são as traições, as pessoas que você fez esses anos todos aí, trabalhando do seu lado, com respeito, mostrando aquilo que é importante para o Estado, fazendo com que essas pessoas entendessem que o Estado não é só arrumar emprego, não é só resolver o problema de um ou de outro. O Estado ele tem que resolver um todo, ele não pode resolver o problema pessoal de uma pessoa, né, que isso aí não faz bem para a comunidade. Aí essas pessoas, em vez de dar continuidade no trabalho, que era o mínimo que podia acontecer, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho tocando em frente, é o maior projeto do Brasil, equiparado ao recurso que tem nos outros estados. Não existe nenhum estado que tenha esse projeto, né? Em todos os municípios, atendendo um projeto bem redondo, bem organizado, bem pautado, com dinheiro no caixa. E simplesmente
né? Aí eu digo que o golpe é muito grande porque as pessoas que andam com você, que vivem com você, que está dentro desse projeto, que acompanhou todos os passo a passo, o desgaste, as coisas boas, estava do seu lado. De repente, num afastamento de um governo que vamos dizer, no meu caso, não é normal, mas eu fui afastado, os projetos tinham que dar continuidade. Porque quando não dá continuidade, Cleber, é muito prejuízo, porque trabalhou 3, 4 anos para formar aquele projeto. Quando você para aquele projeto, você perdeu 4 anos. Para você começar um novo projeto, é impossível, é inviável. E aí é o que está acontecendo, o que aconteceu no Estado. Obras praticamente todas paradas, quase todas paradas. A Ponte de Porto, esse ano nós íamos entregar em dezembro. Ela hoje não tem nem prazo para ser entregue. E falo para você, não é dinheiro, porque o dinheiro nós deixamos no caixa, deixamos financiamento no caixa. É porque não tem interesse, porque fulano começou, não vamos terminar não, senão ele fica forte. Isso é uma burrice que eu vejo da classe política nesse sentido. Se eu tivesse no lugar dele, em primeiro lugar, respeitava quem era o governador. Bom, esse aqui foi meu parceiro, eu estou aqui porque ele me elegeu, eu estou aqui, eu vou dar continuidade. O que esse pessoal fez? Colocou os adversários para dentro do palácio. Você acha que o povo quer isso? Os adversários que perdeu a política para o Carlesse, voltou, entrou para dentro do palácio. E é o que está tocando o governo. Agora, vê se isso vai para frente. Não vai. Não vai. Eu digo que as eleições aí, o nego vai ficar surpreso. O nego não quer isso. Porque se quisesse, tinha votado neles. Essa é a realidade. Né? A realidade. O senhor está dizendo, o senhor vê o governador Wanderlei Barbosa como que ele tivesse traído o senhor, é isso? Não, ele é um traidor. Não tenha dúvida. A partir do momento que ele mudou o projeto, que ele colocou Cátia Abreu para dentro, Vicentinho para dentro e essa turma tudo para dentro do governo, no qual perdeu a eleição para nós, ele, em primeiro lugar, ele já está traindo. Ele traiu o grupo dele. Ele traiu todo aquele povo que votou em nós, que nos elegeu. Ele largou essas pessoas e perseguiu essas pessoas e jogou o grupo de quem? Perdeu a eleição para nós. Isso não é normal. Isso é uma coisa que é falta de caráter, é falta de personalidade, é falta da pessoa saber que a vida ela dá muita volta. Então, abriu a jaula e colocou a onça dentro, e ele ficou dentro. Porque se ele tivesse mantido a linha, mantido o governo, o que eu queria não é ele apoiar a Carles, não é isso, é continuar o projeto do Estado, que o projeto do Estado não é para todos nós, é para todas as famílias. E aí virou política. Virou interesse político. Os políticos que entrou, que estava fora, que estava morto, entrou para dentro do palácio, que perdeu a eleição para nós. E aí vocês estão vendo a condição. Agora vira essa bagunça que você está vendo no Estado. Sem gestão, gastaram-se quase todo o dinheiro que nós deixamos no caixa. Não sei, aí acho que os órgãos competentes já teriam que estar vendo, né, para poder, porque já o Estado vai entrar em colapso. Não tenha dúvida disso. E como recuperar? Eu não sei se tem outro Carles que vai entrar aí e vai ter a mesma coragem. Eu não acredito. Mas tomara que tenha. Porque tem que aparecer um homem aí que tenha coragem para dar continuidade. Porque o que está aí é desastre para o Estado. A oposição ao Wanderlei diz que ele é continuidade do governo Carles. Então, o senhor não vê isso como continuidade do governo Carles? Nunca. Eu não sou eleitor da Cátia Abreu. Eu não sou eleitor do Vicentinho Alves. O meu grupo não é eleitor desse grupo. Isso é história, é uma historinha que eles inventam, né, para poder... Só que se eles olhar pela gestão, pelo que nós fizemos pelo Estado, talvez eles nem falariam meu nome, mas valorizava o projeto grande, que é o grande projeto. Que não é o Carles que fez o projeto, foi um projeto de 4 anos, um projeto de determinação, um projeto que começou com desgaste, peitando todo mundo. Para quê? Para o Estado entender que existe um começo, um meio e um fim. É isso, né? Nós começamos no meio para frente, que tinha que fazer, terminar, a concluir, porque tem muitos projetos nossos que não termina esse ano 2022, mas termina 2026, 2028, não importa, o importante é que faça. Aí o que aconteceu? Os caras pegou, não sei o motivo, porque dizer que, historinha, dizer que não deixava eu falar num palanque. Eu nunca vi um vice-governador falar em palanque nenhum. O meu falava em todos, e ele disse que ficou com raiva disso. Quer dizer, são coisa muito pequena para um gestor de um Estado do tamanho que nós estamos vivendo, né?
olhar as contas, olhar, você chegar num caixa, olhar 1 bilhão e 800, falar, rapaz, esse Caresse ele é muito burro, porque ele deixou 1 bilhão e 800 para nós aqui. Aí os adversários entrou para dentro. É isso aí o resultado. É só pegar no portal da transparência e ver a data que nós deixamos, que vocês vão estar lá. Eu não estou mentindo, eu estou falando a pura verdade. E é isso aí. Não, e isso eu quero ter oportunidade, não é para bater em Vanderlei, em Cátia Abreu, não é, eu não estou nem aí para esse povo. Para mim, eles são o que eles são. Né? Na verdade, um grupo só que, para poder seguir na política, eles têm que fazer tudo isso que eles estão fazendo, arrebentando o Estado, arrebentando um grande projeto para melhorar a vida pessoal deles ou política deles. É isso aí. Governador, agora o seu processo ele envolveu Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Mas mesmo assim, o senhor sempre sugere que tem mão política por trás dele, teve uma manobra política para que esse processo se consolidasse. O senhor acredita realmente que houve essa atuação política para que resultou no seu afastamento? Olha, eu até ouvi a pessoa, eu ouvi até um pedacinho de uma declaração de uma pessoa, que eu não posso dizer o nome aqui, publicamente, numa reunião de prefeitos, dizendo que ela participou da minha derrubada. Quer dizer, então, não tenha dúvida disso, né? Que se você pegar o processo meu, pelo menos meus advogados, olha, falou, cara, isso aqui não tem motivo, porque não tem nada que diz você. Olha, eu quando apresentei a minha defesa, que eu acho que isso aí já vai estar público também, não sei nem se está público ou não, tem lá todos os meus impostos de renda, tem quando eu cheguei no Estado, tem todos os meus movimentos da minha vida pessoal. Eu jamais faria qualquer coisinha do jeito que eles estão me apontando. É assim, o Carles está pegando dinheiro. Jamais faria isso. Porque, na verdade, eu entrei para fazer uma gestão e outra, eu não, nem candidato eu seria, porque eu queria terminar essa gestão, eu queria eleger meu sucessor com qualidade para ele dar continuidade nos projetos. Podia até ser o Vanderlei, ele estava sendo preparado para isso. Mas, infelizmente, eu acho que, sei lá, as coisas aconteceram e eles estão continuando da cabeça deles. Mas para o Estado não é bom. Te falo e vocês daqui uns dias vão sentir isso. Na defesa que os seus advogados colocaram ao Superior Tribunal de Justiça, acho que no final do ano, eles argumentam que seu afastamento foi baseado em conjecturas, né? Mas na decisão, o doutor Mauro Campbell, o ministro do STJ encarregado desse seu processo, ele diz que, ao determinar essas medidas cautelares, na verdade, se ateve a todo um conjunto probatório e indiciário produzido durante as investigações. E ele diz também que chega a falar o seguinte, olha, que o conjunto probatório produzido nos autos encontra-se revestido da existência de indícios suficientes da participação do senhor Mauro Carles em suposta organização criminosa voltada para recebimento de vantagens ilícitas e pagamento de serviços hospitalares vinculados ao Plano Saúde. Ele diz também, entre outras coisas, que haveria comprovação de depósito, vultuosas quantias na sua conta da sua filha, ex-mulher, do genro. Como que o senhor vê essas acusações que estão lá no STJ, que o ministro falou? Pois é justamente aquilo. Todas as declarações de imposto de renda, acho que de 2013, 2015 para cá, foi feito e colocado. O meu genro, a mesma coisa, a minha filha, a mesma coisa, a minha defesa, a mesma coisa. Não procede. Na verdade, isso não procede. É que, na verdade, é o seguinte, fizeram a investigação e só de um lado, não fizeram a outra investigação. Por exemplo, por lá, pegaram a abertura da minha conta lá e puxaram os extratos. Só olhou o dinheiro que estava ali, mas não olhou de onde veio o dinheiro. Eles têm que pegar e olhar de onde veio o dinheiro. Eles falam que esse dinheiro entrou sem justificativa, né? Eles falam. Meu imposto de renda, não tem, é só olhar, pegar meu imposto de renda, é isso que eu digo, meus advogados vai chegar num ponto que eles vão chegar e falar, mas peraí, tem coisa mais sagrada do que o imposto de renda de um cidadão nesse país, que declara todos os anos, e não é de 2018, no meu caso, que fala de política. Olha, a minha declaração de imposto de renda é de 2013, 2012, de onde quiser, é só puxar e olhar. É isso que precisa ser feito. Então, eu não tive oportunidade de defesa, na verdade. Eu fui simplesmente retirado e você aí se vira para poder responder, fazer sua defesa. E é isso aí. É isso que aconteceu comigo.
mas eu não vou dizer, neste momento, tem muita coisa ainda, Cleber, que a gente ainda não pode falar, porque isso está em sigilo. Claro. Mas o que eu estou dizendo aqui é o que já está na mídia, o que a mídia já divulgou e o que está aí. Na verdade é essa. Mas que teve processo e envolvimento político, teve. Isso aí não tem a dúvida disso. Por isso que eu quero falar de alguns temas que já estão publicamente e dar oportunidade para o senhor falar. Um deles, por exemplo, diz sobre uma suposta compra de uma fazenda em Mateiros, 2 milhões de reais, que envolveria uma empresa e laranja. O que tem essa história dessa fazenda, por exemplo? Não, gente, é o seguinte. Isso aí realmente teve uma empresa que é do grupo, que comprou uma propriedade, como ela vive, ela tem propriedade dentro do estado de Tocantins, né? Comprou propriedade, apresentou da onde veio o dinheiro que comprou essa propriedade, apresentou as notas fiscais do gado gordo que vendeu, que essa empresa ela movimenta, ela trabalha com compra e venda de gado, gado gordo, gado magro, não sei o quê, tá? E apresentou todas as origens de onde veio e o dinheiro que foi pago, declarado pelo comprador, registrado pelo comprador, e o dinheiro da onde veio. Não existe isso. Eu sou empresário desde 1999 dentro do Estado. Essas empresas. Laranja, por quê? Ela tem origem, tem endereço, tem o dinheiro comprovado, tem conta em banco, tem o nome do dono. Por que é laranja? Não existe laranja. Então, é aquilo que você falou. Inventaram uma história muito boa, na verdade, né, de acusação, só que não olhou de onde. Tipo assim, olha quanto tem aqui, como ele pagou, mas não olha de onde veio. É só olhar. Aí eu apresentei. O contador, o advogado, apresentou todas as notas fiscais de não sei quantos anos, meio ano, 10 anos, as notas e o valor que foi pago, o valor que veio dos frigoríficos, tudo. Quer dizer, isso não vale? Não existe isso, não existe defesa se as pessoas não querem acreditar naquilo que é a verdade, que é documento, que só existe uma coisa para mim, é documento. Se eles provar que tem R$1 na minha conta, aí eu mereço ser preso. Só que não tem R$1 que eles estão falando de propina na minha vida, que foi desse processo que eles estão falando que eu tive envolvimento. Jamais, jamais. E outra coisa, teve um valor que todo mundo falou, de R$200 mil na minha conta, no qual eu tinha esse dinheiro no meu imposto de renda em caixa. Fui lá e depositei o dinheiro e saquei o dinheiro do meu divórcio, que eu paguei, que eu mandei que tinha que ser depositado na conta da minha ex, que foi feito. Mas está lá todo o procedimento, toda a origem. Quer dizer, é isso, Kleber, é assim. É hora, quando você não tem quem te ouvir para fazer a sua defesa, acontece o que aconteceu comigo. As pessoas entenderam que isso aí eu estava prejudicando o Estado. Aonde eu prejudiquei o Estado? A empresa que está falando é uma empresa particular que está falando, que está me acusando é uma empresa particular. Não tem R$1 de nenhum centavo dentro do Estado que eu dei prejuízo. Ao contrário, eu dei foi resultado positivo para o Estado. Outro tema também é o relatório da Polícia Federal que aponta que a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil teria virado a central de espionagem para o senhor. A Polícia Federal fala de falsos flagrantes contra seus inimigos pessoais, por exemplo, colocar no droga e etc. Dizem que a inteligência da Polícia Civil seria responsável por vazar operações e monitorar se existiam grampos telefônicos contra o grupo político do senhor. Como que o senhor vê também essas acusações da Polícia Federal? Absurdo, 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 absurdo. Eu jamais tive acesso a nenhum tipo de investigação. Eu não tinha nem conhecimento, eu não conheço um delegado. Eu não tenho conhecimento. Jamais eu chamei alguém para falar, olha, nem eu poderia até perguntar, assim, como governador, como é que está a investigação sobre o tráfico que estão falando lá de fulano de ciclano. Podia até perguntar. Jamais eu perguntei, porque não tinha interesse. O meu trabalho era com o secretário com as suas atividades de investigação, de processo. Por exemplo, eu não conheço uma pessoa que diz assim, olha, eu sou da inteligência do Estado. Não conheço. Eu não conheço, entendeu? Então, jamais eu faria isso, porque não é o meu perfil. Eu sou totalmente um perfil totalmente diferente. E que inimigo que eu tenho dentro desse Estado, a não ser alguns políticos? E não tem, e não é meus inimigos, é adversários políticos, não são meus inimigos. Se eu encontrar na rua, cumprimento como eles me cumprimentam. Não existe esse tipo de coisa. Mas, num processo desse, né,
porque eu atrapalhei a Polícia Civil em algumas investigações. Que investigação? Qual a investigação? Eu não tenho esse poder, porque eu não conheço ninguém e também nunca tive essa curiosidade de estar procurando saber o que está acontecendo. Meu trabalho era como é que está a produtividade. Quando nós entramos no Estado, o delegado fazia um inquérito cada um ano. Aí começou a trabalhar, porque teve produtividade, teve que fazer todo o processo. Aí isso sim, porque aí o secretário implantou, aí todo mundo tinha que trabalhar. Mas também foi investido para poder melhorar a classe muitos milhões, que foi investido para poder melhorar a polícia. Agora, quem sou eu? Não existe isso. Não existe, já diz que é polícia de inteligência, não existe. Se existisse, o Bolsonaro também tinha condições de ver, isso não existe. Isso é uma história que inventa que aí as pessoas acham. Né? Governador, agora vamos entrar no processo verdade. de entrar no processo de impeachment, saindo das acusações, ficamos nas principais. Tivemos o processo de impeachment, e uma coisa que eu também sempre escrevi, eu achei bastante interessante, que o senhor é um dos últimos anos o governador com mais influência dentro da Assembleia. Como o senhor mesmo disse agora há pouco, todos os projetos sempre aprovados, mesmo projeto desgastante, às vezes, para casa, e eles aprovavam. O senhor tinha apoio de 23 dos 24 deputados estaduais, e, de repente, você tem um pedido de impeachment aprovado pelos 24 deputados estaduais. Como que o senhor avaliou essa mudança repentina de lado dos deputados? Olha, assim, a minha convivência dentro da Assembleia Legislativa, desde quando eu fui deputado, depois virei presidente, ela foi muito boa, muito harmoniosa, muito de uma linha correta. Os deputados sempre tiveram uma linha muito correta comigo também, né, muito respeito. Tinha algumas divergências, nem tudo é perfeito. Sim. Algumas coisas que não era do agrado de todos, mas existia uma harmonia. Nós viramos governador, nós fizemos um trabalho que eu achava que esse trabalho era importante, que todos os projetos seriam discutidos junto com os deputados, junto com o Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, junto com todos os órgãos, para que a gente mandasse para a Assembleia de uma forma que fosse, vamos dizer, pelo menos 70%, 80% tivesse aprovação. E isso aconteceu, não que eles aprovavam, porque eles já sabiam e essa era a nossa maneira de trabalhar. A harmonia dentro da Assembleia, ela é de uma forma assim, o governo é governo, não adianta. E o nosso governo, ele tinha um posicionamento, né? Ele tinha um posicionamento de fazer gestão. Então, nós seguramos muita despesa, a Assembleia, nós tiramos muito recurso da Assembleia, muito recurso do Tribunal de Justiça, porque era um momento que tinha que ser feito. Né? O que aconteceu com isso? Quando, vamos dizer, eu me afastei, o presidente, na verdade, que deveria, pelo menos, entender o trabalho que nós fizemos, o trabalho que foi feito dentro do governo, dentro da Assembleia, né? E simplesmente tivesse a habilidade de segurar aquele processo para mim poder me defender em Brasília. O que aconteceu? Não deu 15 dias, e o que acontece com o deputado? É natural. Como o nosso governo ele sempre teve a maioria dos deputados, eu vou dizer uma coisa aqui que é natural, por exemplo, o governo ele tem uma quantidade de professores que não é concursado, tem uma quantidade de pessoas da saúde que não é concursada, que é necessário, uma quantidade, eu acho que o governo tinha 7, 8, 10 mil pessoas dessas. O que nós fazíamos? Naturalmente, pegava-se por região e fazia com que os deputados fossem absolvendo de uma maneira que eles precisam também fazer o trabalho deles nas regiões. Quando entrou o governo que botou o impeachment, o governo, com certeza, falou, eu vou cortar esses cargos. E aí, meu amigo, época de eleição, não tem quem vai dizer, Carles, eu não tenho, eu tenho que me salvar aqui. E é o que aconteceu. Então, não vou dizer que são meus inimigos. A maioria são meus amigos, né? São pessoas que eu gosto, são pessoas que são muitos com capacidade. Agora, eu acredito que agora aquelas pessoas que não têm capacidade vai ser renovada dentro da Assembleia. Sim. Mas é isso que aconteceu. Não é porque são isso, só aquilo. É porque o momento era aquele e não tinha jeito. O presidente, que é o cara que tinha que ter segurado assim, é esperado no momento certo.
Porque também eles iam me caçar politicamente, mas não dentro do processo, porque não tinha prova, não tinha nem documento. E estava vencendo o prazo de eu ter que sair ou não sair, eu resolvi fazer a minha renúncia para poder seguir em frente ao meu projeto, se caso eu for... É isso que eu queria que o senhor explanasse um pouco, e a gente já está indo para o final, mas só mais duas questões, e essa mais duas. Por que da renúncia, efetivamente? Quando chegou ao ponto que o senhor falou assim, agora eu tenho que renunciar. O que levou o senhor à renúncia? Essa é uma das coisas. Eu não tive tempo para me defender em Brasília, porque o processo em Brasília ele é muito lento. E quando aconteceu isso, o meu desgaste já vinha muito grande em relação a isso, porque começaram essa história do impeachment. Eu conversei com o presidente umas 2 vezes e disse, presidente, se puder aguentar um pouco até eu me defender, agora, se chegar num ponto, eu mesmo vou ser o primeiro a ir lá e pedir para poder fazer minha renúncia. Mas, infelizmente, eu não tive esse apoio. Não tive porque não aguentou, não segurou. Né? Não aguentou, acha que não podia e aconteceu. Eu resolvi realmente, pelo desgaste que ia existir na própria Assembleia, porque eles iam caçar um governador correto, um governador que estava com eles todos os dias, que todos os projetos que nós fizemos foram em conjunto, que todos os dias esses deputados caminhavam junto comigo, independente de partido, né? Que tinha uma harmonia muito grande. Né? Então, eles iam caçar um cara que eles, com certeza, eles iam ter dificuldade para poder depois dizer, olha, caçamos um cara e o cara é inocente, porque vai existir isso ainda. Então, eu achei melhor eu sair e ficar e deixar a vida continuar e vamos ver o que vai acontecer para frente. Governador, agora o senhor tem cogitado a possibilidade de disputar a vaga de senador, ainda que o senhor diga que tem estudado essa possibilidade, não tem uma definição. Advogados disseram para a coluna do CT, para a gente aqui, que o senhor estaria inelegível. O senhor, como que o senhor avalia? Já fez estudo jurídico? O senhor está em condições de elegibilidade? Como que tem sido essa busca por essa condição de candidato? Não, eu estou elegível, sim. Eu não tenho essa hipótese, não existe, não teve processo. Isso aí eu estou tranquilo. Né? Na verdade, eu nunca nem falei que eu sou candidato. Na verdade, assim, a gente tem recebido, né, praticamente, é só pegar o celular toda hora. Carles, você vai sair. Carles, nós queremos que você saia. Isso de todas as regiões. Né? Então, é um assunto que um assunto que ainda estou amadurecendo para ver realmente se vale a pena, se isso aí... eu só entro num projeto se for para mim poder ajudar. Se eu só entro num projeto para poder ver se a gente não deixa esse Estado abandonado de uma forma que está hoje. Hoje, cadê os nossos senadores? Eu queria saber onde eles estão. Quer dizer, pai e mãe, mãe e filho. É muito difícil, chefe, é muito difícil. Um Estado desse, para você tocar ele com 2 senadores contra você, já direto, né, é complicado. Mas é isso aí. Eu acho que vai ter o momento certo aí, a gente vai ver que, sei lá, no momento, se for para a gente fazer um projeto, esse projeto ele tem que ser um projeto para poder ajudar o Estado. O senhor sempre foi bastante crítico de grande parte da bancada federal. Agora, assim, a bancada mesmo ela tem defendido o seguinte, que se não fosse ela, o Estado teria muito mais dificuldade pelo tanto de recurso que ela carrega para o Tocantins, tanto para o governo e para os municípios. Quer dizer, como que o senhor vê essa importância da bancada federal e essas críticas que o senhor faz à grande parte, inclusive, da bancada federal? Olha, não é que eu não faço a crítica, eu falo a verdade, a realidade, as coisas que realmente acontecem, na verdade. Né? Eu digo para você, essa bancada federal, 30% ela só serve para eles mesmos, 30% 70% só trabalha para eles, 30% que faz alguma coisa para o Estado. Não, tem que renovar, eu penso que essas tem que renovar. Pessoas que ficam ali na mesma tecla aquela vida inteira, um é não sei o quê, o outro é não sei o quê, aí você fala, pô, eu tenho um ditado assim, eu sempre falo assim, gente, eu não fiz nenhuma obra, eu simplesmente fiz a gestão de um dinheiro que não é meu, que é do povo, para o povo.
Os caras batem no peito e dizem, não, eu trouxe, é meu, é isso. E não é deles, é obrigação, eles ganham salário para isso. Isso o povo não vê ainda, mas o povo vai enxergar isso. Porque o que o Bolsonaro deu de dinheiro para esse povo, alguns botou em outros estados, mas a maioria colocou aqui dentro. Então, fez bem, fez uma coisa boa. Mas em quê? Quais são os projetos? Não é só pegar, tem que ter projeto, tem que pegar, executar o projeto, fazer, mas coisas que servem para o povo, não adianta nada. Uma praça, um hospital novo, uma estrada, cadê? Não, é só ali, você não vê o dinheiro, você não vê, é só ver falar, mas você não vê. Né? Eu, sinceramente, fui muito pouco ajudado, mas eu tive, por exemplo, Eduardo Gomes ajudou bem, é um senador que sempre esteve me apoiando, eu tenho que reconhecer. Então, é isso. Do resto, muito. Aliás, sei, é uma maneira deles trabalhar. Eu não sei se os outros estados é assim, né, mas eu acho que uma bancada ela tinha que trabalhar em prol de projetos, prol do projeto de governo. Não é o governo, é um projeto. Por exemplo, Palmas precisa de um hospital, precisa ter um hospital. Né? A cidade de Palmas precisa ter um hospital, porque é tudo em cima do HGP. Agora, se não entrar a bancada, né, colocar o recurso planejado, projetado para essa finalidade, ele se espalha e não vira nada. É coisinha aqui, coisinha ali, mas o dinheiro vai embora. É muito dinheiro que vai e ninguém sabe para onde vai. E não faz aquilo que precisa. Ó, Parque Tecnológico aqui de Palmas. É necessário, era importante, colocaria o estado de Tocantins em poucos lugares do mundo tem um parque tecnológico, que é necessário para o desenvolvimento, um negócio fantástico. Ninguém fala. Por quê? Não dá voto. Onde não dá voto, o nego não fala, ninguém quer. Trabalhei demais para poder viabilizar esse projeto, arrumei recursos no banco, o início tinha, mas ninguém fala, não tem essa visão. Né? Não tem visão futura, não tem visão. Porque eu acredito que o político que for inteligente, ele vai pensar no momento dele, que ele tem que fazer a política dele, mas ele vai planejar o Estado para 20 anos, porque ele vai ser político 20, 30 anos, ele tem que pensar nisso. E aí não pensa. Aí fica essas coisinhas de padaria, batendo no ombro do cara, falar, vou mandar 20 milhões para você. Mas cadê esses 20 milhões? Para que esses 20 milhões? Não existe. É tudo fantasia. É isso. Então, eu tenho dó, eu fico com dó, às vezes, dos prefeitos, eu fico com dó dos vereadores, eu fico com dó do trabalho que eles têm para manter a folha pesada, que todos os prefeitos têm isso, que é um problema sério do Estado também. Por quê? Não tem onde pôr as pessoas, não tem onde trabalhar. Quando eu falo que aquele projeto tocando em frente seria fantástico, ele dava mais de 100 mil empregos, ia aliviar todas essas prefeituras, dinheiro direto na conta, dinheiro direto nas suas regiões. E não era para parar aí. Esse projeto ele tem que continuar todos os anos, todos os governos futuros, porque o Estado tem que fazer muito. Nós temos região aqui abandonada. Essa região de Itaipa, essa região que tem que desenvolver, que é a região de uma área que possa desenvolver o agronegócio, está parada. Tem várias regiões, a região do Jalapão. Um projeto igual aquele, o cara chegou simplesmente numa reunião e falou assim, não vamos mais fazer a concessão. É uma coisa que você fala, meu Deus, como é que pode ter pessoas que ainda pensam dessa maneira? Você já pensou que seria o Jalapão daqui 3, 4, 5, 10 anos no futuro? Ninguém pensa só no momento, que é vou bater palma. Ele falou uma coisa bonita aqui, vamos bater palma. Então, o povo também tem que saber o que está fazendo. O povo tem que votar certo. Tá certo. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, longa conversa, mas muito boa, eu pergunto para o senhor, se o senhor decidir ser candidato, hoje, o senhor olhando aí as 4 principais pré-candidaturas a governador, o senhor teria preferência por uma delas, para colocar sua candidatura, caminhar com algum deles? Olha, eu nem sei quem são os candidatos, na verdade. Eu vejo falar, né, que um é, o outro é, um já é natural, que é o governador, né, que é natural, que ele deve ser o candidato também. Não sei se termina, porque do jeito que eu estou vendo as coisas acontecerem aí nesse estado, pode ser que nem termine, né, mas deixa para lá. Olha, eu ouvi falar que o Damásio, né, parece que é candidato, o Dimas, que é candidato, eu não sei mais quem. O Paulo Mourão também. Assim, eu posso falar, todos eles têm muita capacidade. Todos eles, eu digo, menos o governo, porque ele é um legislador, não é um gestor, na verdade.
Olha, o Damásio tem uma capacidade muito grande, é um grande empresário. Então, ele é um cara que eu acredito que ele teria boas, boas intenções, não, ele teria bons projetos para o Estado, porque eu acredito que, quando empresário, ele tem uma linha, né? O Dimas fez uma grande gestão na cidade dele, de Araguaína. Quer dizer, então, assim, a coisa agora é trabalhar e ver. Eu gostaria que aparecesse um novo. Eu penso que sempre um cara novo, fora da política, apareceria e talvez o povo elegesse para poder dar uma quantidade de um trabalho futuro aí. Mas, assim, eu espero que dê certo para essas pessoas, né, que tenha essa vontade. O Paulo Mourão é um grande homem também, é uma pessoa que eu respeito muito. Assim, eu não posso dizer de nenhum deles, mas lá na frente, com certeza, né, de acordo com os projetos e de acordo com o perfil, né, se precisar de algo meu, estarei à disposição. Tá certo, então, governador. Olha, agradeço muito essa longa, mas produtiva conversa, foi muito boa. Eu acho que é preciso, do jeito que faz as críticas, né? Até a imprensa tem que dar o espaço, mas nós temos que também ouvir e tentar refletir sobre aquilo que nós ouvimos. E agradeço muito a sua disposição em conversar com a gente aqui, tá bom? Eu que te agradeço, Kleber, eu te agradeço, agradeço aí todos que estão ouvindo. Eu sei que a gente, quando fala, eu falo de coração, eu não falo nada que não seja aquilo que eu vivi e aquilo que eu desejava, né? Quando a gente é agredido de uma forma até injusta ou até vergonhosa em algumas situações, a gente sente um pouco, mas sabe que, quando a pessoa entra na política, ele está sujeito a isso, né? É natural. Então, às vezes as pessoas não entendem, porque ouve falar uma coisa, já entende outra, né? Então, por isso, minha vontade, e que eu vou fazer agora, é esclarecer algumas coisas, se eu puder, se eu tiver a oportunidade, com a mídia, com as pessoas, para poder simplesmente esclarecer. Não é para me dizer que eu sou bonzinho, não. É dizer o seguinte: nessa situação eu não devo nada. Me tiraram porque foi um grupo político que me tirou. Tanto é que esse grupo político foi meus adversários, perderam a eleição e perderam feio, e hoje estão dentro do palácio. Talvez eles vão se matar lá dentro, porque lá dentro a onça pega. Mas, de qualquer maneira, é isso que eu quero. Eu quero simplesmente isso. Então, agradecer todos os teus ouvintes, toda a tua mídia, todo o pessoal seu, e dizer para vocês que eu vou continuar, eu sou aqui do Estado de Tocantins, não tenho vergonha de nenhum milímetro do que eu fiz para o Estado, que eu acho que eu fiz o melhor, eu e minha equipe, né? E hoje, infelizmente, nós estamos fora do governo, mas com certeza breve será aprovado, com certeza vai, aí sim eu vou ter a oportunidade de dizer, falei, eu não falei? Mas é um sofrimento danado, chefe. Não é brincadeira, não. Mas obrigado, Kleber. Obrigado mesmo de coração. Tá Com Deus, certo. de coração, todos vocês aí. Nós agradecemos muito, governador, excelente conversa. E aí, pessoal, nós temos que também ouvir todos os lados, né? A Justiça falou, todo mundo falou, agora também o governador tem, o ex-governador Mauro Carles tem o direito dele também de falar aquilo e também se defender, logicamente. Como ele disse, lá na frente vai desembocar numa decisão que daí nós vamos ver o que aconteceu. É isso, espero que tenham gostado, e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.